Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de comédia de ação de 2004, Kung Fu Hustle. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, um chefe da máfia local está espancando policiais em uma delegacia de polícia de Xangai por prenderem sua linda esposa. Enquanto ninguém se atreve a retaliar, ele sai furioso do prédio, gritando com os policiais, e desce a rua, apenas para descobrir que todos os carros sumiram. Um exército de gangues rivais do Machado aparece na frente do grupo, cercando os homens e deixando-os sem ter para onde fugir. Os bandidos começam a atirar em seus adversários, enquanto o chefe da máfia tenta fugir, mas um dos generais atira um machado nele e corta uma de suas pernas, fazendo-o cair no chão. O irmão Sun, o líder da gangue do Machado, saca uma arma e começa a dançar horrivelmente em direção ao chefe da máfia, ignorando os gritos de misericórdia do homem enquanto o golpeia repetidamente. Os bandidos pagaram muito dinheiro aos policiais para não interferirem e continuam a aterrorizar a cidade com suas danças horríveis, matando qualquer um que se interpõe em seu caminho. Apenas uma cidade pobre como Pigsty Valley pode viver pacificamente nestes tempos caóticos onde os bandidos dominam o povo, já que as gangues não têm interesse em sua pobreza. Todo o estabelecimento é propriedade de um proprietário que parece estar bêbado o tempo todo e aterroriza os clientes flertando com eles, seja a pessoa um homem de meia idade ou essa mulher de aparência incomum com dentes extraordinários. Com exceção de sua esposa, a proprietária, que parece estar com raiva o tempo todo, ninguém consegue escapar de seu charme masculino. Seus hobbies incluem gritar com os inquilinos por atrasos nos pagamentos e nocautear o homem mais atraente da vila. Dois homens misteriosos, em algum lugar nos arredores da vila, observam as pessoas e planejam desencadear seus planos malignos. Eles entram na cidade e começam a chantagear o belo homem por dinheiro, alegando ser membros da gangue do Machado. Suas ameaças, no entanto, não são recebidas com medo, pois os aldeões começam a cercar o local com hostilidade. Sing, o homem magro, tenta fugir ao perceber que provavelmente escolheu a cidade errada para aterrorizar, mas é parado imediatamente pela senhoria. A mulher então o bate furiosamente com o chinelo, fazendo com que o homem fuja apavorado. Sing ameaça chamar reforços e atira uma bombinha atrás das paredes, atingindo alguém. Surpreendentemente, ao explodir o chapéu do homem, ele realmente alertou o general da gangue do Machado, e os bandidos invadiram a cidade, exigindo saber quem estava jogando as bombas. Sing informa ao homem que era uma das pessoas que estava lá dentro, e o general vai até a senhoria. A mulher detecta problemas e foge a uma velocidade vertiginosa, deixando seus inquilinos se defenderem sozinhos. A situação se agrava quando o bonitão diz ao chefe da quadrilha que não tem medo de suas ameaças, fazendo com que o general avance com a intenção de golpeá-lo com o machado. O homem, porém, é atacado por uma força desconhecida e jogado dentro de um barril, quebrando a coluna e obrigando a quadrilha a pedir socorro. Logo depois, um exército de gangsters chega a Pigsty Valley e começa a aterrorizar qualquer um que se interpõe em seu caminho. Eles fazem uma jovem refém e jogam gasolina em seu corpo, exigindo saber quem matou o capitão. Sem receber resposta, o líder da gangue tenta atingir a garota com um isqueiro, mas a tentativa é frustrada por um jovem que afirma ser o autor do crime. Os bandidos atacam com raiva, mas ele responde com uma enxurrada de chutes, derrubando os criminosos no chão. De repente, um poderoso soco derruba vários homens, e o alfaiate emerge da multidão, lutando contra os inimigos para ajudar o jovem. A gangue tenta revidar agarrando suas armas, mas as armas são destruídas ao serem jogadas contra as paredes. Donut, o dono do restaurante, ataca os bandidos com um pedaço de pau, quebrando suas armas e fazendo-os voar para trás. Os ataques ferozes do homem criam uma tempestade de areia na qual apenas os gritos agonizantes dos criminosos podem ser ouvidos. Quando a poeira baixa, os bandidos são todos derrotados no chão enquanto tentam desesperadamente fugir da cidade. O líder da gangue fica furioso com o ocorrido e culpa Sing e seu irmão por causarem grande constrangimento a eles, apesar de os dois nem serem membros da gangue. Sun ordena que seus homens os matem, mas quando o gangster atira o machado no personagem principal, ele consegue fugir no momento em que a arma o atinge. O líder da gangue fica impressionado com as habilidades do homem e o instrui a matar um dos residentes do Vale do Chiqueiro se ele quiser se juntar à gangue do Machado. Sing dá uma palestra para seu irmão, Bonnie, sobre ser ambicioso depois de deixar o esconderijo da máfia, dizendo a ele que eles terão tudo se puderem se juntar aos gangsters.
Bonnie se pergunta como eles podem matar alguém do Vale do Chiqueiro, já que todos parecem ser extremamente poderosos. Mas Sing revela que conhece o Kung Fu desde criança. Ele parece ter gasto todas as suas economias em um livro de um mendigo que afirma lhe dar grandes poderes. Em vez de frequentar a faculdade e se tornar um médico, Sing escolheu praticar Kung Fu para proteger o mundo do mal. Quando ele percebe uma garota muda sendo intimidada por um grupo de meninos, ele ordena que parem. Sing decide ajudá-lo usando seu Kung Fu, mas é rapidamente espancado e jogado no chão. Os meninos humilham, riem de seus esforços e abandonam os dois derrotados no chão. Sing decidiu que as pessoas boas nunca vencerão neste mundo e jura ser uma pessoa má para ter sucesso. Ele vê um carrinho de sorvete e corre em direção a ele, fingindo ser um cliente, mas foge rapidamente após pegar as casquinhas, deixando a garota persegui-las em vão enquanto Sing ri de seus esforços. Enquanto isso, o irmão Sun decidiu contratar assassinos profissionais para se vingar dos residentes de Pigsti Valley. Os dois homens aparentam ser cegos, mas seus nomes são bem conhecidos no mundo do crime por usarem a música para matar seus inimigos. Quando o conselheiro os lisonjeia referindo seus assassinos como os assassinos mais poderosos, eles recusam com humildade, alegando que outro homem conhecido como a Besta é muito mais poderoso, mas atualmente está preso no asilo. Um dos lutadores decide deixar a aldeia à noite para evitar mais problemas, mas se depara com um músico tocando seu instrumento. Conforme os objetos atrás dele são quebrados pelas ondas sonoras, o homem começa a se afastar da música. Ele rapidamente percebe que algo está errado, mas não consegue reagir a tempo e é decapitado pelo assassino. Simultaneamente, o alfaiate é emboscado pelo segundo músico e forçado a revidar enquanto troca golpes. No combate corpo a corpo, os dois se igualam e sua luta acaba fazendo com que caiam dos prédios, onde o primeiro músico os espera. O cego começa a atacar o alfaiate com ondas sonoras, fazendo voar pelo campo. O dono do restaurante chega e salva o alfaiate antes que ele seja morto por ataques contínuos. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é muito valioso. Por favor, curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. O lutador pode contra-atacar com mais eficácia os ataques do inimigo com a lança, e ele joga todas as suas armas nos assassinos. Donut voa em direção às ondas que chegam, desviando de ataques e se aproximando dos oponentes conforme a música fica mais alta. O homem usa a última arma para atacar os músicos, mas é parado por um campo de força e derrubado pelo contra-ataque inimigo. Os músicos retomam suas posições e continuam atirando impiedosamente, enquanto o alfaiate afasta a Donut do perigo, ferindo-se fatalmente no processo. Os gritos da senhoria dispersam as ondas antes que os dois sejam mortos pelo ataque. Os assassinos percebem que há outra entidade poderosa presente e tentam perseguir a mulher, mas são rapidamente parados pelo senhorio que desce do céu. Os assassinos tentam socar o homem, mas seus golpes são desviados pelo corpo do senhorio, fazendo com que colidam. O senhorio agarra os dois homens e começa a jogá-los em círculo, acabando por jogá-los fora como bonecas de pano. Os assassinos recuperam o controle e tentam usar seu ataque mais poderoso, transformando as ondas sonoras em guerreiros esqueletos que voam em direção ao homem. A senhoria entreusa sua técnica de gritar para dispersar os demônios e explodir os músicos. Terminada a batalha, o povo da cidade tenta salvar os heróis, mas dois deles já morreram e Donut sucumbe aos ferimentos. No dia seguinte, Sing tenta intimidar um passageiro do trem, mas é repetidamente espancado e jogado para fora do veículo como um mendigo comum. Ele acusa seu irmão de não ser mau o suficiente e reclama que eles não mataram ninguém depois de tantos dias, se perguntando como eles podem se juntar aos bandidos dessa forma. Ele vê a sorveteira novamente e corre até ela, exigindo todo o seu dinheiro e jogando-a no chão. Sing agarra a garota novamente e a ameaça com uma faca, mas tudo o que ele vê são lágrimas caindo de seus olhos. Bonnie encontra o dinheiro dentro do carrinho. Eles pegam as moedas e se preparam para fugir, mas Sing percebe a garota se comunicando com ele em linguagem de sinais e percebe quem ela é. A garota mostra a Sing o pirulito de anos atrás, revelando que ela era a garota muda que o personagem principal tentou salvar quando eram crianças. Ao perceber a verdade, ele se sente péssimo e quebra o pirulito no chão antes de fugir. Antes que Sing pudesse refletir sobre seus erros, ele é sequestrado pelos gangsters e levado ao irmão Sun, que o informa que ele agora é um membro da gangue e lhe atribui uma nova missão. O homem é levado a um hospital psiquiátrico,
onde os conselheiros o instruem a libertar um serial killer que está preso na parte mais profunda do prédio. Singh corre em direção ao hospital e entra, eventualmente chegando ao subsolo em um corredor infestado de sapos. Ele pega a fechadura e abre a porta de metal para encontrar um senhor idoso sentado no vaso sanitário. Eles trazem a pessoa de volta, e os bandidos estão céticos de que este seja o lendário assassino conhecido como a Besta. O conselheiro explica que seu líder quer que o homem mate 2 pessoas e está disposto a pagar qualquer coisa, mas duvida que o velho seja a pessoa certa. O gangster saca uma arma e aponta para o homem, mas ele rapidamente a retira e a aponta para sua própria cabeça. O homem puxa o gatilho e atira, mas milagrosamente, ele pega a bala com apenas 2 dedos. Enquanto todos assistem surpreendentemente. Enquanto todos no cassino fogem para salvar suas vidas, a Besta se vira em direção às paredes e pisa no chão com uma força incrível, abrindo um enorme buraco na sala. O assassino avança e vê os adversários esperando por ele ao lado da mesa, que são a senhoria e o senhorio, que vieram aqui para destruir definitivamente a gangue do Machado. O casal mostra aos bandidos o sino do funeral que eles trouxeram de presente, levando o irmão Sun a gritar com raiva para eles. A mulher chuta o assassino por baixo, dividindo a mesa ao meio, enquanto o marido chuta o rosto do homem, mas nenhum dos dois move a fera. Os dois se reagrupam e atacam o inimigo, atacando com seus esforços combinados, mas são rapidamente repelidos e jogados no ar. O assassino começa a socar o marido com uma velocidade incrível, enquanto o homem tenta desesperadamente evitar os socos, mas falha no último momento e é arremessado contra as paredes. A mulher voa e começa a gritar, enviando uma onda de choque que derruba tudo, mas só consegue empurrar o inimigo ligeiramente para trás. O assassino zomba de seus esforços e passa a atacar a mulher impiedosamente, jogando-a do outro lado da sala. Vendo que o adversário é muito mais poderoso, a senhoria vai até o sino gigante que trouxeram e o quebra em cima com uma força incrível, estilhaçando o metal gigante. A mulher transforma o sino em um enorme amplificador e libera seu rugido de leão, desencadeando uma enorme onda de choque que destrói tudo à vista. O ataque foi tão poderoso que enviou a Besta voando para trás junto com todo o resto, causando um tornado que destruiu toda a sala dentro do prédio. Surpreendentemente, o assassino sobrevive enquanto rasteja no chão, mas o casal pula e se prepara para disparar outra rodada. O inimigo rapidamente admite a derrota e implora por misericórdia. Mas quando o casal relaxa a guarda, o homem os ataca com as adagas de flores e os esfaqueia no estômago. Enquanto lutam para atacar os pontos fracos do oponente, os 3 rapidamente se envolvem em um impasse. Quando o líder da gangue percebe isso, ele ordena que Singh bata na cabeça do casal com um bastão de madeira. Singh hesita antes de atacar, mas acaba decidindo acertar o assassino na cabeça, fazendo com que o homem se liberte em uma fúria que afasta o casal. O assassino joga Singh no chão e dá um soco em seu rosto, batendo sua cabeça no chão. No entanto, a Besta rapidamente percebe que algo está errado e percebe que o casal desapareceu. Percebendo que eles levaram Singh com eles, o casal transporta o homem de volta para Pigsty Valley e tenta ajudá-lo com ervas medicinais e bandagens, mas fica surpreso ao descobrir que Singh ainda está vivo, apesar de seus ferimentos. Eles especulam que a única razão pela qual Singh não está morto é que o dano realmente despertou as habilidades ocultas do homem. Ao mesmo tempo, os bandidos chegam ao Vale do Chiqueiro, que foi totalmente abandonado pelos moradores, e a fera descobre restos de bandagens onde parece ter eclodido um casulo gigante. Os bandidos emergem dos prédios e o assassino fica surpreso ao ver que Singh ainda está vivo, apesar de quase ter sido morto. A multidão ataca Singh e tenta matá-lo com suas armas, mas seus ataques são facilmente evitados, pois Singh os derruba voando com o mínimo de esforço. Quando os bandidos pousam na plataforma inferior, ele os chuta pelo campo. Os criminosos tentam cercar e atacar Singh, mas Singh demonstra habilidades sobre-humanas e chuta os homens pelos prédios. Os gangsters tentam fugir e correr em direção à Besta, mas são derrotados 1 a 1, deixando apenas Singh e a Besta de pé. Singh dá um soco no rosto da fera e o chuta no estômago, fazendo com que a fera caia no chão, mas fica surpreso ao ver que o homem quase não se feriu, apesar dos ataques ferozes. Singh então tenta atacar a fera com uma enxurrada de socos, mas os golpes são rapidamente interrompidos pelo oponente, que consegue pegar as mãos voadoras. Singh esmaga os pés do homem, fazendo-o gritar de dor. Ele então desfere um chute devastador, derrubando o homem no chão e socando-o pelo campo. Ao se deitar no chão,
A fera decide mudar de tática e começa a imitar um sapo. O homem avança em direção a Sing a uma velocidade vertiginosa, jogando no prédio e colidindo com as paredes. Enquanto ele pula pelos andares, Sing tenta correr em direção a um terreno mais alto, mas a besta detecta seus movimentos e se lança sobre ele, mandando-o para o céu. Sing desapareceu nas atmosferas como resultado do poderoso ataque. Sing continua a voar para fora, mas eventualmente desacelera quando recupera o controle de seu impulso e olha para o céu, onde as nuvens formaram um Buda gigante. Sing junta as mãos e começa a voar para baixo, ganhando uma velocidade incrível enquanto avança em direção à besta. As palmas das mãos do homem pegam fogo e as chamas rapidamente engolem o resto de seu corpo. Ao sentir a imensa pressão vinda do céu e ver o que parece ser um meteorito caindo em sua direção, o assassino suspeita que algo está errado. Sing emprega a técnica da palma budista, que cria uma enorme cratera sobre o oponente e o esmaga com enorme gravidade por cima. Sing recua o ataque enquanto voa pelo céu enquanto a fera implora por misericórdia. O assassino tenta emboscar o personagem principal com a mesma daga de antes, mas Sing rapidamente contra-ataca e ataca logo atrás do homem, destruindo todo o prédio no processo. Depois de testemunhar a incrível disparidade de poder do assassino, o assassino se rende e se ajoelha diante de Sing, finalmente admitindo a derrota como nunca antes. Mais tarde, enquanto a sorveteira empurra seu carrinho pela rua, ela percebe uma loja de doces recém-inaugurada na cidade. Ela caminha até a frente e percebe que Bonnie agora está trabalhando como assistente da loja. Sing imediatamente percebe a garota e corre em sua direção enquanto sorri para seu amigo. Quando ela percebe que Sing finalmente se tornou seu verdadeiro eu, a garota retribui o calor. Eles começam a se lembrar de como se sentiram na primeira vez que se viram, e Sing alegremente recebe a garota na loja. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.